Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Entendendo o Jogo. No podcast de número 6, nós falaremos com o Caco Espinosa, que teve seu último trabalho no Atlético Paranaense Sub-20. Antes de eu passar a palavra para o Caco, para ele se apresentar e contar um pouco da sua trajetória, eu lembro a vocês que no último episódio, com o Humberto, a parte que ele apresenta os treinos, ele abre alguns vídeos e mostra alguns exemplos de treino. Essa parte ela está exclusiva no nosso grupo do WhatsApp. O vídeo que foi para o YouTube é a parte inicial do podcast e o podcast completo você só encontra no grupo do WhatsApp, que vai estar disponível para vocês acessarem aqui no link na descrição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para que toda vez que a gente produz um conteúdo, vocês estejam cientes de que a gente está com alguma coisa nova lá no canal, tá bom? Então, esses recados iniciais, agora a gente já pode passar a palavra para o Caco. Caco, antes de você falar, gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, apesar do pouco tempo que a gente conviveu, eu já assisti suas videoaulas lá no YouTube sobre futebol há muito tempo, isso me ajudou muito, então gostaria de te agradecer, te parabenizar por estar sempre preocupado não só em se desenvolver, mas em desenvolver o futebol brasileiro como um todo. E aí, no início da sua fala, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho da sua trajetória, para quem tá começando, pode ser importante aí, para ter alguma referência da sua trajetória. Beleza, meu amigo? Então, obrigado. E a palavra agora é sua, fica à vontade aí. Fala, Ítalo. Pô, eu que agradeço também, agradeço muito. É bem como tu falou, né? A gente se entendeu muito bem ali nesse último trabalho que eu tive, que a gente trabalhou junto lá no Atlético. Acho que as nossas ideias bateram muito ali e muito legal estar aqui discutindo futebol contigo. E como tu disse, né, cara, pô, é uma das maiores diversões da minha vida, né? Eu consegui, graças a Deus e graças a muito trabalho, muito estudo, fazer com que o meu trabalho seja uma das maiores diversões da minha vida. E acho que muito por isso que eu gosto tanto de ir atrás de conteúdo, de criar conteúdo, de trabalhar com isso, de viver isso, de respirar isso, que acho que isso faz muita diferença em qualquer trabalho, né, cara? Mas principalmente na nossa área, em que amar o que faz, se a gente não amar o que a gente faz, não tem como viver essa nossa vida. Então, muito legal essa parte aí já. Cara, falando um pouco de mim, é difícil, né, então a gente falar de si mesmo, mas vamos lá. Cara, tentei ser jogador, né, como a grande maioria dos guris, como eu chamo, né, como um bom gaúcho, dos guris. Infelizmente tive uma lesão, aí fui estudar, entrei na faculdade. Terminando a faculdade, eu já estava trabalhando com futebol. Eu costumo dizer, e digo isso na grande maioria dos podcasts que eu faço, que eu falo, que eu sou um cara de muita sorte, né? Eu sou sobrinho do Espinosa, então isso ajudou demais lá no início, abriu algumas portas para mim, em termos de fazer algum estágio, em termos de conseguir observar bastante coisa dentro nessa história de ser um cara de sorte, né? Eu sempre fui amigo da família Carpegiani, então eu comecei a trabalhar diretamente com isso no RS Futebol Clube, ainda lá no início, lá em 2001, 2002, quando o RS foi fundado. Não sei se o pessoal lembra, mas o RS é o time que formou Thiago Silva, é o time que formou Naldo, é o time que formou Ederson, dentre outros vários nomes que a gente teve aí de grande exposição no nosso futebol brasileiro, no futebol mundial. E aquilo lá ajudou demais, né, cara? Me ajudou demais aquilo. Era um clube formador, um clube com bastante conteúdo, com muita gente boa trabalhando, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença, né, cara? Quando tu tem profissionais bons do teu lado, e acho que isso é fundamental, profissionais bons do teu lado para tu poder discutir, para tu poder aprender. E isso lá no início, eu ainda com 21, 22 anos, me ajudou demais. E aí depois, cara, consegui sair do Rio Grande do Sul, que para mim foi importantíssimo, né? Passei pelo São José ainda no 17, mas para mim foi importantíssimo sair do Rio Grande do Sul, entender um pouco o mercado maior, conseguir ir trabalhar no time do Zico, no Rio de Janeiro. Fui treinador do 20 e do profissional lá e consegui andar um pouco pelo Rio de Janeiro, chegando na Série B do Brasileiro, chegando na Série A do Campeonato Carioca com o Duque de Caxias, com Boa Vista.
Saindo de lá, fui para o Corinthians, e aí uma grande experiência, né? Num time gigantesco, num time enorme. Chego em 2012 como treinador do Sub-20 do Corinthians. Tenho uma bela experiência lá. O Corinthians, na época, tinha uma parceria com o Flamengo de Guarulhos. Cheguei a treinar o Flamengo de Guarulhos também nessa parceria, na A3, no Sub-20. Então, bastante coisa importante lá. E aí a carreira um pouco andou, né? Comecei a rodar. Hoje eu digo que eu já trabalhei em todas as regiões do Brasil, né? No Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste. Já passei por vários clubes. Vou me esquecer de vários aqui que eu vou te falar. Até voltar ao Corinthians de novo em 2020, no início da pandemia, onde de novo tive a oportunidade de trabalhar com caras sensacionais. E aí trabalhei em todas as categorias, né, no Corinthians, quando voltei na base, desde o 15 até o 20, passando por tudo, sendo auxiliar, sendo treinador de todas as categorias de novo, o que me ajudou demais a entender, porque eu tinha muito pouca experiência com categorias abaixo do sub-20, né? Minha experiência praticamente como treinador era em sub-20 profissional. Então, quando eu volto para o Corinthians no sub-15, volto também no 17, isso me ajudou bastante a entender mais esse processo de ensino-aprendizagem, né? Que o treino nos obriga a ter esse processo. E acho que isso me ajudou demais até chegar no Atlético e ter te encontrado no Atlético e a gente ter batido bem essas nossas ideias, como eu comecei ali falando. Mas acho que isso resume um pouco, Ítalo. Um cara totalmente apaixonado não só por futebol, mas por esporte. Mas claro que o futebol é o carro-chefe e sempre vai ser um amor incondicional pelo futebol e essa cachaça que a gente convive até hoje. Legal, ótimo, Caco. E assim, o que me chama a atenção na sua fala inicial, principalmente, é em relação à criação de conteúdo que você fala, porque muitas vezes no futebol brasileiro isso era inconcebível, né? O treinador talvez não era o cara, ou não poderia ser, por algum paradigma que criaram, o cara que criasse e compartilhasse o conteúdo. E hoje eu acho que as coisas estão mudando, e que bom que estão mudando. Que bom que o Abel Ferreira escreveu 2 livros e compartilhou com a gente aí a rotina de treinos, de jogos, de estratégias. Isso é muito legal, porque mostra que uma coisa ela não exclui a outra, ela pode andar junto à outra, né? Então, que bom que isso está mudando, porque realmente, se a gente tivesse só pessoas que criassem conteúdos e não tivesse experiência prática, ia ser ruim. E se a gente tivesse só o cara que também tivesse a prática e não conseguisse compartilhar o conteúdo para quem está começando, também é ruim. Então, acho que esse mix aí na sua fala foi legal, porque isso quebra um pouquinho o paradigma de que o treinador não pode ser o cara que compartilha conteúdo, que cria um livro, que cria um curso, que tem uma rede social que expõe o conteúdo dele. Pô, tô achando muito legal a parte que o São Paulo está fazendo. O São Paulo tem compartilhado várias ideias dele no Instagram. E eu acho que, assim, com a evolução das redes sociais e da tecnologia, eu acho que cada vez mais isso é importante para também disseminar aquilo que é bom de verdade. Perfeito, eu concordo perfeitamente. Concordo em gênero, número e grau com a tua fala de agora. Cara, eu acho que falta isso para a gente discutir o futebol. Eu me lembro de ainda quando mais novo, né? Ainda quando guri, de querer ver treinos e querer entender as coisas de muita gente. Eu tive ajuda de muita gente, como eu falei, de muita gente grande, de nome, de gente importante, né? De me liberar para poder ver os treinos e tudo, mas muita gente fechada, né? Muita gente dizendo, não, eu tenho o meu segredo. Não, o meu segredo ninguém vai saber. Enquanto que, pô, futebol não tem que ter segredo, a gente tem que discutir as coisas, a gente tem que abrir o livro, a gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente. E eu acredito muito nisso, né? Já te falei isso várias vezes. Eu acredito muito em que a gente pensando junto, isso é um fato, né? Várias cabeças vão criar uma ideia muito melhor do que uma só. Mas o discutir, o teu poder de discordar, eu acho que a discordância dentro do futebol é importantíssima. Sair daquela história de não, eu sou o dono da razão, não, só eu que estou certo. Eu acho que isso atrapalha demais o desenvolvimento das ideias na nossa área. Perfeito. E, assim, uma coisa que agrava esse processo é que talvez a principal referência para falar se o futebol brasileiro está dando certo ou não é ganhar a Copa do Mundo, né? É a coisa mais bizarra que tem. E
coincidentemente, depois que a gente começou a estudar um pouco mais o jogo e evoluir um pouco mais nesses aspectos, a gente não está vencendo Copa do Mundo. E agrava mais ainda esse fator, porque as pessoas entram em dúvida. Será que realmente esse é o caminho que a gente deve seguir? E aí a gente começa a ver, por exemplo, Portugal, o Jorge Jesus, se você pesquisar no Google, o Jorge Jesus dando aula, dando palestra de 10 anos atrás na faculdade de motricidade humana lá em Portugal. Então, assim, o cara que talvez tenha tido mais sucesso no Brasil nos últimos tempos aí, com o Flamengo, ele também era professor, o Zé Mourinho da mesma forma. E aí você vê o quanto que Portugal evoluiu depois que isso começou a acontecer. Né? Portugal foi campeão da Euro, enfim, títulos que eles não tinham começaram a evoluir. Quantos treinadores portugueses a gente tem no grande centro, quantos jogadores portugueses começaram a surgir nos grandes clubes, e se a gente comparar o tamanho de Portugal com o Brasil, não tem nem comparação. Isso só para a gente refletir um pouquinho, que eu peguei um gancho da sua fala inicial. Mas ótimo, Caco, é importante ter esse compartilhamento aqui de ideias no começo para quem tá começando. Falando um pouquinho mais agora de campo, eu queria que você falasse um pouquinho das ideias do Caco. Se eu olhar para o jogo do Caco hoje, se eu pegar o sub-20 do Atlético Paranaense jogando, o que eu encontro do Caco? O que o Caco quer que a equipe dele tenha nos diferentes momentos do jogo, seja em termos de jogo em si, ou seja em termos de comportamento mesmo, de energia, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, que aí depois eu vou entrar em algumas perguntas mais específicas e a gente vai finalizar o podcast falando sobre treino, que é o principal objetivo desse vídeo aqui. Perfeito. Cara, como eu te falei, né, um cara de sorte. Aí eu fui criado dentro de uma família de futebol. Então, desde pequeno, eu fui induzido a ver o futebol para atacar, a ver o futebol como um espetáculo. Eu sou sobrinho de um treinador campeão do mundo, de um cara extremamente ofensivista, como eu falei, do Espinosa, e eu também sou filho de um cara que era treinador, né? Um cara que era treinador de futsal, seu Cleon, meu pai, que era treinador de futsal, e um cara apaixonado por jogar, por atacar. Então, eu já nasci, vamos dizer assim, querendo ver o futebol como um espetáculo, como uma arte, como um entretenimento para o público, né? Não só para a torcida, mas para o público. E acho que isso interferiu muito na minha visão do jogo, porque eu acredito muito nisso. Acredito muito que o jogo ele tem que ter uma plasticidade, ele tem que ser bonito, a gente precisa priorizar o ataque, isso é o que eu acredito piamente, mas é um jogo em que tu tem que defender muito forte, em que tu tem que ser muito agressivo. Então, o que eu costumo geralmente passar quando eu estou comandando um time é que a gente tem que ser um time agressivo. Se não tivermos a bola, a gente tem que correr atrás dela, a gente tem que pressionar o adversário e a gente tem que incomodar os caras para tentar ter a bola o mais rápido possível. Isso é uma coisa extremamente importante. Para quê? Para a gente poder atacar. Porque atacar é a melhor parte do jogo. E volto de novo, né, a história da infância, e a grande maioria das pessoas que hoje trabalham com futebol pelo menos brincou de futebol, brincou de bola quando era criança, e a parte mais divertida de brincar de bola, de jogar futebol, digamos assim, ainda quando criança, era ter a bola, né? Era ficar com a bola, era atacar, era querer fazer gol. E acho que a gente não pode perder isso. Eu acho que a gente passou um tempo, principalmente no futebol brasileiro, né, onde eu tenho mais vivência, a gente passou um tempo muito querendo anular as ideias do adversário, conter o jeito que o adversário, preocupado como, não que a gente não tenha que se preocupar, não que a gente não tenha, eu acredito muito que a gente tenha que se preocupar e entender muito o que o adversário vai fazer, mas o que a gente mais tem que fazer é gerar desequilíbrio no adversário. Não é equilibrar o jogo, não é, ele faz assim, então eu faço assim porque eu preciso equilibrar, porque não, a ideia do jogo ela precisa ser desequilibrar, é fazer com que o adversário se preocupe com as tuas ações, se preocupe com as tuas ideias. Acho que muito assim eu consigo resumir um pouco o que eu penso no futebol. Ótimo. E aí foi bem interessante essa última fala que você mencionou, porque eu acredito muito nisso também. Não só em termos de
comportamento de jogo, mas também comportamento do ser humano. Eu fico imaginando o jogador recebendo informação, dependendo do jeito que você passa a informação, como que ele fica recebendo a informação do adversário. Muitas vezes a gente se preocupa muito em passar pontos fortes do adversário, o que talvez de maneira intrínseca e subjetiva mostra para nossos jogadores que talvez a gente não esteja tão confiante que a gente vai conseguir impor nosso jogo em cima deles. Perfeito. Então, essa é uma preocupação que eu acho que o treinador tem que ter. E aí tem até um caso do, se eu não estou enganado, o Parreira, Ronaldo e Venezuela, que o Parreira falando dos zagueiros da Venezuela, e o Ronaldo dá uma resposta sensacional que, assim, pode desvalorizar, algumas pessoas podem pensar que desvaloriza o trabalho do analista, por exemplo, mas eu acho que faz todo sentido. Se o Ronaldo está jogando com a Venezuela, o Ronaldo precisa se preocupar com o zagueiro da Venezuela, imagina o zagueiro da Venezuela, então. Perfeito. O cara vai perfeito. passar assistindo filmes do Ronaldo durante a semana, entendeu? Então, assim, perfeito. Eu acho que é lógico que a gente tem que ter referências do que o adversário vai fazer, muito mais para o treinador do que para passar para o jogador. Então, o analista ele tem que fazer um trabalho para o treinador e o treinador ter esse filtro para poder passar para os jogadores na medida correta, para não perder muito tempo se preocupando com o adversário e acaba não tendo tempo para desenvolver o próprio jogo. Dentro disso, eu quero emendar uma outra pergunta. Eu até fiz essa pergunta para o Humberto e é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Como que você treina esse tipo de situação? Por exemplo, você vai enfrentar um adversário que ele defende de uma maneira diferente que a sua equipe defende. A chance disso acontecer é 99% de vezes, né? Como que você treina a equipe B ali, que vai defender como adversário? Até que ponto isso é positivo para a equipe que está atacando, para ter referências defensivas parecidas com o que vai acontecer no jogo, e até que ponto isso é ruim para o jogador para passar parte do treino fazendo uma coisa que não é o que você quer que ele faça? Ótima pergunta. Cara, eu acho que a gente, dependendo de quanto tempo a gente tem para treinar, a gente consegue estimular várias coisas desde o início do planejamento daquele jogo, né? Desde o início das ideias, quando tu, na verdade, eu gosto muito de organizar o treino sempre pensando no próximo jogo, né? Então, isso vai fazer diferença, né? Às vezes tu tem 5, 6 dias, às vezes tu tem 2 dias, 3 dias. Então, isso interfere muito. Mas a partir do momento em que tu já sabe quanto tempo tem, sempre que tu conseguir inserir pequenos conteúdos que vão se juntando um ao outro, que vão se somando um ao outro, que tu consiga chegar na parte estratégica do jogo, vamos dizer assim, na parte que eu costumo dizer de desenhar o jogo. Então, desde o início, vamos supor que tu tem praticamente 4, 5 dias para te preparar para um jogo, tu tem de segunda a sexta para jogar no sábado. Eu acho que a gente já consegue ir colocando pequenas coisas, às vezes até sem os atletas visualizarem especificamente, mas dentro do planejamento do treinador, junto com a comissão técnica, os exercícios que vão sendo feitos na segunda, na terça, na quarta e até na quinta, de repente, ou até na quarta-feira, né, que chega a hora dos trabalhos maiores, uma semana inteira, tu consegue ali ir colocando pitadas de conteúdos para que a soma deles chegue nessa hora da parte estratégica, na hora da parte maior. Então, quando o time de baixo, né, como eu gosto de chamar, quando o time B, o time de baixo, ou quem não vai começar jogando, isso faz parte do treinamento. Hoje a gente sofre muito, e aqui vai uma pequena crítica ao que acontece hoje com praticamente todo o sub-20 no Brasil. Os sub-20 do Brasil hoje viraram muito sparring, né, do time profissional. Acho que isso tem as suas vantagens para o time profissional, mas eu especificamente não gosto de usar tanto isso. Já usei algumas vezes, mas aí pegando jogadores da equipe de baixo, né, ou pegando jogadores em avaliação. Mas voltando à tua questão bem específica, eu acho que não atrapalha em nada tu pegar um dia da tua semana, 2 dias da tua semana, e o teu time de baixo ajudar o time de cima, porque é um grupo, é um time, todos têm que estar com o mesmo objetivo ali dentro. Então, o time de baixo desenhar como se fosse o adversário, não vejo problema nenhum, Ítalo. Acho que
é até importante para eles entenderem diferentes situações e o que pode acontecer no jogo. Mas completo essa fala dizendo que não 100% das vezes, mas na maioria das vezes, o time de baixo que se passou por adversário naquele momento do treino, ele também precisa vivenciar o treino como o time que vai atacar, vamos dizer assim, né? A gente vai trabalhar numa quinta-feira, vamos dizer, alguma coisa mais estratégica do jogo, alguma coisa mais voltada para a saída de tiro de meta, mais para a pressão de tiro de meta, né? Mais para esses reinícios que eu considero eles importantíssimos num jogo. Os reinícios nos direcionam para muitas ações do jogo. Então, acredito muito que todo mundo tem que ter a experiência de atacar como o time que está atacando e de defender também como o adversário está defendendo. Porque eu posso precisar, e aliás, eu vou precisar, é um fato que eu vou precisar também dos caras que não estão começando o jogo. Então, esses caras também precisam, como time de baixo, vivenciar essa parte estrutural ofensiva contra o jeito que o adversário está querendo nos defender. Maravilha, ótimo. Antes da gente continuar falando sobre treino, eu sempre olho para baixo, eu falo isso todo episódio, é porque eu estou com um caderno aqui anotando, tá? Às vezes alguma ideia vem e eu estou... Antes da gente continuar falando sobre treino, queria falar um pouquinho mais sobre o jogo, para a gente caminhar para o treino. Em relação à sua estratégia de jogo, quando você faz a análise lá junto com a comissão técnica do adversário, quais são as principais referências que vocês utilizam para analisar eles e para entender quais são os pontos que vocês precisam ter atenção e quais são os pontos que vocês precisam, obviamente, se atentar para tentar explorar? Eu digo isso porque existem diferentes maneiras da gente ver isso. Muita gente parte do sistema tático do adversário e vê o que eles fazem dentro do sistema tático das dinâmicas. Muita gente pensa mais nas subfases da parte ofensiva ou da parte defensiva. Vamos ver como que eles fazem a saída de bola, não se preocupa tanto com o sistema tático. Queria ver quais são as referências que vocês utilizam no momento de analisar um adversário para entender esses dois pontos, o que vocês podem explorar e o que vocês precisam ter de atenção. E acho que isso é importantíssimo também, Ítalo. Cara, eu costumo ver o adversário, né, e conversar muito, principalmente com o analista, com o auxiliar, ou com a comissão, né, cara? Dividir com a comissão inteira, acho que isso é importantíssimo. Mas aí, isso muito focado na parte do analista, né, que geralmente é o cara mais responsável por isso, é focar no fluxo do jogo, né, cara? E o que é o fluxo do jogo, né? Como é que eles fazem o reinício, vamos lá, a fase ofensiva deles, né? Quando eles estão nos atacando, quando eles têm a bola. Como são os reinícios deles, né? Como é o tiro de meta deles? Eles saem curto, qual é a estrutura que eles usam, que parte do campo eles ocupam, qual é a ideia deles, o que eles querem na saída do tiro de meta. Depois, quando eles estão, vamos dizer aqui, quando a gente tem que baixar o bloco, né? Quando a gente tem que recuar um pouco, porque a pressão lá no tiro de meta não foi satisfatória, eles conseguiram sair da pressão e a gente veio para controlar um bloco, né? Eles estão numa fase já de intermediária, numa fase ali de círculo central do campo. Qual é a ideia deles ali? Que estrutura eles usam? Que espaço eles valorizam para essa bola chegar? O que eles pretendem? Eles pretendem jogar mais por dentro, eles pretendem jogar mais por fora. Isso tudo faz bastante diferença na hora da gente decidir como marcar. E aí também, como é a ocupação deles da área, né? Como é, quando eles chegam perto da área, quais são as atitudes que eles têm. Claro que a gente vai ter os nossos conceitos, a gente vai ter as nossas estruturas também em cima do que eles vão fazer, mas a gente precisa entender muito isso para ter alguns pequenos ajustes. Saber se o adversário vem mais pelo lado, me ajuda na hora de decidir que estrutura eu vou usar. Porque eu acredito muito, e aí já passando já para a parte ofensiva, acredito muito no confronto de sistemas.
né, em como o adversário vem estruturalmente, para eu poder me posicionar. Ah, Caco, mas então quer dizer que cada jogo tu vai mudar a tua estrutura? Não sei se cada jogo vai mudar a estrutura, mas como a gente tenta criar comportamentos sem a bola, comportamentos agressivos, variar a estrutura é o que menos importa na cabeça do jogador a partir do momento em que tu tem comportamentos dentro de ti, a partir em que tu tem atitudes dentro do jogo, como saltar na origem do passe, como ter uma abordagem boa, como ser um cara agressivo, como andar compactado, andar em bloco, essa parte toda, resumindo bastante, né, Edu? Mas acho que a partir do momento que tu tem esses comportamentos já bem aflorados, a estrutura ela vai variar, ela vai estimular ainda, ela vai ajudar ainda mais esses comportamentos. Então, saber como o adversário nos ataca vai nos ajudar nesses pequenos ajustes. Então, usando ainda o confronto de sistemas, né, que é um termo que eu gosto de usar, como eles gostam de nos pressionar na hora do tiro de meta, agora nós temos a bola, eles gostam de nos pressionar no tiro de meta, ou eles gostam de esperar um pouco mais? Como é a pressão deles? Eles fazem uma pressão nos induzindo para algum lugar, nos induzindo a tomar alguma atitude, ou eles esperam e vão e têm atitudes diferentes? Então, de novo nos reinícios e de novo baseado no fluxo do jogo, a gente está numa série de tiro de meta, o que eles vão fazer? A gente furou a pressão deles, a gente conseguiu empurrar eles para trás, né? Como eu gosto de dizer, se tiver jogador que já passou comigo, se a gente conseguiu trepar neles, jogar eles para trás, como é que é a atitude deles e que espaços eles nos dão? Como eles reagem quando a gente joga a bola para o lado? Como eles reagem quando a gente tem a bola mais central? Onde eles nos dão espaço? Nas costas deles, por dentro, do lado. E aí tentar usar uma estrutura, e essa estrutura ela pode ser de diversas formas, como tu já presenciou várias vezes comigo. Essa estrutura pode ter diversas formas para usar os espaços que o adversário vai nos dar. E aí, tanto em série de tiro de meta, em bloco médio-alto, chegando dentro da área, e aí, principalmente, como eles defendem a área, que espaço eles nos dão mais na área, que atitudes vão ser melhores para a gente usar quando a gente chegar perto da área dos caras. E eu acredito muito, né, falando do jogo, em que as coisas se resolvem dentro da área. Para mim, a parte fundamental do jogo são as áreas. Então, ter os comportamentos e as estruturas, as atitudes que a gente vai ter dentro das duas áreas, tanto defensiva quanto ofensiva, é praticamente o que vai definir o jogo. Claro que o outro todo importa, mas a área ou a entrada da área até o gol, para mim, são as partes mais importantes do jogo e isso faz muita diferença na hora de montar uma estratégia, não só para o jogo, mas também para a semana inteira, né? Ou para os dias que tu tem para treinar. Maravilha, Caco. Algumas considerações aqui. Eu achei muito importante a parte que você fala em relação ao comportamento. Obviamente que meu lateral jogando numa linha de 5 ou numa linha de 4, os comportamentos dele, por mais que vão ser parecidos, eles vão ter algumas alterações em termos de trajetória, de distância, enfim. Se a gente pensar, por exemplo, na abordagem defensiva do lateral na linha de 5, é uma abordagem mais frontal, né? Ele está pegando o cara mais de frente. A chance dele pegar o cara de costas, o ponta de costas, é maior. Quando está na linha de 4, ele vem na diagonal de dentro para fora. Então, isso muda um pouquinho o comportamento, mas não deixa de ser importante a velocidade com que ele aborda, a posição dos apoios, o momento que ele vai fazer a saída para saltar. Então, isso que você falou para mim talvez seja a parte mais importante que a gente vai ter no podcast. Porque... Ítalo, mas então, deixa eu te cortar rapidinho, porque esse gancho eu preciso. É exatamente isso que eu dei o exemplo, que tu começa a estimular esse exemplo do lateral, vamos dizer. Sim. Tu começa a estimular esse cara a fazer essa abordagem diferente, se a gente vai defender numa linha de 5 e estava defendendo numa linha de 4 no jogo anterior. Esse estímulo tu pode dar nos primeiros dias, sem ter um conteúdo tático estruturado, mas tu pode criar exercícios, tu pode, desde o teu aquecimento, tu pode criar exercícios que tu faça ele fazer essa abordagem, que no dia que vai chegar na parte estratégica, ele nem vai notar, mas ele já está fazendo aquela abordagem
que tu induziu ele, tu estimulou ele, ou num treino anterior, ou num exercício anterior, ou num dia anterior. Eu acho que esses pequenos estímulos que fazem a diferença para a gente já chegar pré-pronto na hora da parte estratégica. Desculpa te cortar, mas era importante falar isso. Não, maravilha, é isso. Eu acho que o grande barato do podcast é esse. Qualquer momento a gente pode interromper um outro, pode opinar, então não tem nada muito fixo, não. E aí, só para concluir meu raciocínio, e aí, como você bem falou, existem comportamentos que são transversais. Aí, se a gente abre um paralelo para a escola, por exemplo, quando você vai fazer lá 1.229 dividido por 20, você precisa saber quanto que é 12 dividido por 2. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem alguns conteúdos que são transversais e que, independente da complexidade, você vai utilizá-los. Então, independente do confronto de sistema que você vai ter, o seu jogador vai precisar fazer uma boa abordagem, e boa abordagem, os princípios da boa abordagem, eles mudam muito pouco, porque uma abordagem que o cara vai estar de costas, talvez eu vou utilizar um pouco mais o braço, o que eu não vou fazer quando o cara está de frente. Mas em termos de velocidade, distância, de momento de saída, que são talvez os principais fatores dentro de uma abordagem defensiva, eles vão ser transversais em qualquer tipo de abordagem. E se o jogador entende que o contexto que ele está inserido vai influenciar na distância, na velocidade, no momento que ele vai sair, já está ótimo, porque ele vai entender o básico e vai entender que o contexto muda e que ele precisa mudar a referência de saída, né? Se o passe é mais longo, eu posso sair um pouquinho antes, porque se eu sair errado, dá tempo de voltar. Agora, se o passe é mais curto, eu não posso sair, não dá tempo de voltar. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente criar esse comportamento no jogador. E o que mais me chamava atenção na sua equipe, né? Nos jogos, era isso, que no meio do primeiro tempo, você entendeu que a sua estrutura não estava legal, com as mesmas peças, você mudava e conseguia gerar vantagem de outra forma. Ou de um jogo para o outro, o jogador que jogou por dentro vai jogar por fora. E eu acho que, assim, isso valoriza muito o jogador, porque eu acho que ele consegue interpretar, ou você faz com que ele interprete, coloque ele em situações de interpretação de várias possibilidades do processo, do jogo de futebol como um todo. A gente viu há pouco tempo o Léo Ortiz no Flamengo jogando de volante, deu uma repercussão muito grande, e aí um amigo meu me perguntou, o que você acha do... Falei, cara, o Léo Ortiz é um excelente zagueiro, é um excelente volante, mas é um excepcional jogador de futebol. Acima de tudo, ele sabe jogar o jogo. E acho que é isso que o futebol está caminhando para isso, né? A gente vê as grandes equipes como o Manchester City, que tem um lateral esquerdo que é zagueiro, que tem um zagueiro que vira volante, que tem um zagueiro que joga dos dois lados e precisou fazer movimentos de meia na semifinal da Champions League. Então, assim, só para completar a sua fala, eu acho que é muito interessante esse jeito que você enxerga o jogo e que você estimula os jogadores. Mas isso tem que ficar claro que isso não pode sair da cabeça na hora, né? Não pode sair da cabeça do treinador ou da comissão na hora, né? Tem que ser uma coisa trabalhada, tem que ser uma coisa estruturada. E é exatamente o que você falou, em cima de comportamentos, em cima de uma ideia que se tem de jogo, mas que o jogador entenda que um dia ele vai estar mais por dentro, outro dia mais por fora, um dia mais alto, um dia mais baixo, mas fazer, e acho que essa é a parte fundamental, né? E aí bate muito com aonde a gente está, né? E não é à toa que a gente está no entendendo o jogo. Fazer o jogador entender o jogo. Entender o jogo é a parte fundamental, Vitor. Fazer com que... Porque uma coisa é eu chegar pro Ítalo, lateral direito, e dizer, cara, joga aberto hoje, alto, para tu bater lá em cima com o lateral esquerdo quando a gente tiver a bola. Outra coisa é eu ir criando isso com ele e mostrar para ele e para os caras que estão próximos a ele, para os caras que estão junto, por que a gente quer isso? Qual é o nosso objetivo com isso? Porque senão acaba que eu vou ter que tomar, e eu não tenho controle remoto, nenhum de nós tem o controle remoto igual o videogame para tomar as decisões do jogador. Então, quanto mais o jogador entende o porquê dessas nossas decisões, o porquê desses ajustes, dessas pequenas mudanças, faz toda a diferença na hora do jogo. Bom, e aí, só para completar, eu vou te fazer uma pergunta que não estava aqui na programação, mas eu acho que o gancho vai ser bom. Na minha cabeça está claro, mas eu queria que você explicasse para que ficasse claro para as outras pessoas também. Até que ponto essa estimulação de diferentes
contextos, ela não prejudica a especialização de um jogador em determinado contexto. Por que eu te pergunto isso? Porque, obviamente, você tem um lateral direito lá que vai predominar mais um tipo de jogo do que outro. Não tem como. Se o cara for completo em tudo, ele vai estar em um altíssimo nível. E, geralmente, a gente não tem esse jogador. Né? Até na seleção brasileira, a gente pega ali alguns jogadores que têm predomínio de um tipo de jogo do que de outro. Como equilibrar essas duas coisas? Dar a esse jogador o máximo de estímulo possível para que ele consiga atuar em diferentes corredores, em diferentes alturas, com pressão de diferentes lados, e ao mesmo tempo não perder aquilo que ele talvez tenha de mais específico, vamos dizer assim. E aí, essa é a minha pergunta. Na minha cabeça está claro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, principalmente na categoria de base, a gente tem essa dificuldade, né? Nós estamos formando para quem? Eu estou formando para o profissional, eu estou formando esse jogador para o mercado da Inglaterra, estou formando ele para o mercado da Holanda, que é diferente, estou formando ele para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você está gostando desse podcast, eu quero te fazer um convite. Conheça o EOJ Hub, a nossa comunidade de tática no futebol. Uma plataforma totalmente personalizada e intuitiva para você aprender sobre diversos temas relacionados ao entendimento do jogo. Tática individual, sistemas táticos, bolas paradas, jogo de posição, treinamentos e conteúdos aplicados ao mercado de trabalho são alguns dos temas debatidos semanalmente na nossa comunidade, através de masterclass em português e inglês, informes táticos e cursos completos. Conteúdos gravados, divididos em vídeos curtos e didáticos, com bastantes vídeos extras e conteúdos em PDF para complementar o seu aprendizado, são ferramentas que utilizamos para manter o nível de qualidade o mais alto possível. Além disso, vídeos com legendas e transcrições do áudio em texto são outros diferenciais que te ajudam a ficar ainda mais especialista em tática no futebol. Você pode ter acesso gratuito à comunidade ao clicar no link que está na descrição. Além do plano Free, nós temos o plano Basic, que te dá acesso a parte do conteúdo que criamos e descontos nos lançamentos. Já o plano Premium, que é o mais completo, lhe permitirá acessar tudo que produzimos durante o seu período de assinatura, que pode ser realizado de maneira mensal ou anual. Invista no seu conhecimento e entenda cada vez mais o jogo. Então, hoje, sendo bem claro, hoje, e usando até o exemplo do Atlético, o Atlético está chegando no 5º treinador da temporada. Então, a partir do momento em que dentro do Atlético tu estava formando um jogador pro Atlético, esse jogador ele precisa saber jogar de diferentes formas, com diferentes ideias, porque a partir do momento que tu tem 2, 3 treinadores, 4 treinadores no ano, as ideias são diferentes. Então, se eu formo um jogador única e exclusivamente, vamos lá, estamos usando o exemplo do lateral direito, e eu gosto de usar exemplos ofensivos, tá, Ítalo? Então, nós estamos jogando com o lateral direito e a gente constrói com o lateral baixo. Os 2 laterais baixos com os 2 zagueiros, né? Então, ele tem algumas opções ali. Ele pode construir como 2 zagueiros e os 2 laterais jogando por dentro, montando uma linha de 3 com o volante, com o 5. É uma outra característica, é um outro perfilamento, tudo é diferente para ele ali. Ele pode jogar também como lateral direito, e como tu viu várias vezes, fazendo um lado de um losango por dentro na hora que está atacando. Ele pode ser lateral direito e atacar trepado, como eu gosto de dizer, atacar bem alto, como se estivesse jogando como ponta direita. Dar essas vivências para ele vai fazer na hora que ele chega no profissional, principalmente na base, né? Vai fazer com que ele chegue no profissional, opa, isso eu já vivenciei. Opa, isso eu já fiz. Isso eu me lembro que eu tenho que tomar essas atitudes. Isso eu me lembro, opa, eu tenho que ter atenção com esses detalhes. Eu acho que isso é importantíssimo na hora da formação. Mas volto a repetir, isso depende muito do treino, do como tu vai passar esses conteúdos para ele no dia a dia. E muito por isso que é importante a continuidade do trabalho, né, Ítalo? Muito difícil tu conseguir fazer isso em 30 dias, em 45 dias, em 60 dias. Isso demanda tempo para o jogador entender, para ele conseguir vivenciar isso tudo. Eu acredito muito em erro e acerto. Então, errei, aprendi, acertei, aprendi.
Errei, opa, eu preciso tomar uma atitude aqui porque não deu certo isso, eu preciso repensar isso. E acho que isso é o treino que dá isso, cara. Eu acho que isso é o como a gente consegue planejar o treino e entender cada mínimo detalhe dentro da sessão do treino e dentro da estruturação do treino até a hora de chegar no jogo, como eu falei antes. Eu acho que isso faz bastante diferença, cara. E quanto mais a gente acho que quanto mais a gente conseguir estimular essas funções diferentes, mas outra coisa que é extremamente importante é a gente não pode fugir da natureza do jogador. O jogador ele tem uma natureza. Ele foi criado numa família ou em algum lugar por algumas pessoas. Ele teve experiências diferentes, porque, de novo, usando o exemplo do lateral direito, vamos dizer que o João seja o lateral direito. O João tem uma experiência de vida, uma experiência de jogo totalmente diferente da do Pedro. O Pedro tem outra visão de mundo. A família dele é diferente, o jeito que ele vê a vida é diferente. Então, provavelmente, os comportamentos dele vão ser diferentes dentro do jogo. A natureza dele vai ser diferente dentro do jogo. Então, fugir da natureza do jogador é muito difícil. Né? Por exemplo, no Atlético eu tinha um lateral direito que podia ser zagueiro e podia ser lateral direito. Eu tinha outro que ele podia ser lateral direito, ele podia ser volante, ele podia ser médio, ele podia ser ponta. Então, é muito difícil de eu pegar o cara que é lateral direito e zagueiro e fazer ele jogar como um ponta, como um meia, como um cara mais ofensivo. Em contrapartida, o outro cara que fazia mais ponta, fazia mais meio ofensivo, eu não conseguia colocar ele de zagueiro, pela natureza dele, pelas características individuais dele, pelo jeito que ele via o jogo, pelas ações que ele construiu no decorrer da carreira dele. Então, fugir da natureza do jogador é aquela história, não, mas eu preciso fazer com que tu jogue em posições diferentes, e tu é zagueiro do lado direito hoje, mas eu quero que tu jogue hoje como ponta esquerda. Não, calma aí, nós não estamos falando disso. É diferente. Então, existe uma região do campo em que o cara conhece mais. Existe uma natureza dele que vai fazer ele render mais em certas posições do campo, de acordo com a ideia que tu tem para aquele jogo. Maravilha, eu até ia te perguntar isso, mas já colocou. É importante a gente entender também quais são as posições que têm mais relação, né? E umas têm mais relações com outras do que com posições mais diferentes, justamente pela natureza da posição, das principais referências que a gente vai analisar. Por exemplo, de onde vem a pressão, referência de salto, enfim, essas coisas assim. Mas você já falou muito bem que não dá para ficar inventando também para achar que é bem assim. Beleza, falando um pouquinho mais do treino agora, Caco, não que a gente não tivesse falado dele antes, mas focando um pouco mais agora no treino, eu queria, para começar, te perguntar o que é inegociável no seu treino? O que você fala assim, ó, isso aqui é uma coisa que eu não negocio no meu treino. Eu não consigo treinar sem isso. Se o treino não está fazendo isso, é porque está errado. O que seria esse comportamento? Cara, o que eu não negocio, o jogador está concentrado, está focado no trabalho. Eu costumo dizer que os treinos hoje são bem, não dá para dizer que são bem curtos, mas não tem treino hoje, pelo menos aonde eu estou, não tem treino hoje que passe de 1h30, né? Num todo, muito difícil desse treino ter uma duração maior do que 1h30. Então, essa 1h30 é a parte mais importante do nosso dia. Essa 1h30 é a parte mais importante que a gente tem que estar mais concentrado, mais focado. Então, não é hora de estar pensando no que vai fazer de noite, no que vai fazer, ou se tu está na base ainda, no que vai fazer na escola, ou se tu vai sair, ou se tu vai no shopping, não é hora de se preocupar com mais nada, é foco total no treino, é foco total no trabalho, é pensar exclusivamente naquelas atitudes que tu tem que tomar naquele momento. E aí, outra coisa, isso é difícil até de falar, mas a intensidade do treino, né? Porque o treino ele tem que ser intenso. Ele pode ser mais duradouro ou menos duradouro, mas tu te entregar totalmente, não só mentalmente, mas também fisicamente, faz toda a diferença para a parte técnica. Então, é muito mental essa parte que eu estou dizendo, né? Tu tá totalmente preparado mentalmente para estar dentro daquele trabalho, não tá fazendo por fazer,
E isso, a gente tem várias pequenas estratégias que carregam o jogador até chegar nesse nível mental, né? Nessa parte de estar apto para treinar, de estar apto para absorver as informações que vão vir naquele dia, naquele momento. Então, e tu colocar toda a intensidade física, porque às vezes acho que a gente confunde muito, né, o que é intensidade. Eu até tenho dificuldade em definir o que é intensidade hoje, mas essa intensidade ela pode ser mental, ela pode ser física, ela pode ser de várias maneiras, mas eu acho que, falando de uma maneira mais macro, tu tá apto fisicamente e mentalmente para entregar o máximo naquela sessão de treino, no máximo naqueles 2 minutos daquele exercício, naqueles 5 minutos daquele exercício, ou naquela ação. Eu acho que isso é fundamental e isso, para mim, é inegociável. Perfeito. Muita gente fala da intensidade, a intensidade nunca é relativa, né? A intensidade é sempre 100%, o que é relativo é o volume. Perfeito. O volume é relativo ao dia da semana, enfim. Exatamente. E aí, talvez, se fosse definir intensidade, na minha visão, é o grau de envolvimento do cara. Né? Talvez 100% de intensidade é 100% de envolvimento. E envolvimento das capacidades que você falou. Envolvimento físico, que eu não posso estar envolvido só fisicamente. Eu não vou só correr para chegar na bola e não saber o que eu vou fazer com a bola. Não adianta também eu saber o que eu tenho que fazer e não correr até chegar na bola. Então, para mim, intensidade é isso. É o grau de envolvimento do cara, de engajamento dele com o que ele está fazendo ali no treino. Ótima definição. Vou carregar essa aí junto comigo. Já tem uma definição agora para usar. Essa é boa porque mostra que não é só física, não é só tática, é envolvimento do cara nas diferentes esferas do jogo. Né? E muitas vezes se confunde, né? Intensidade para quando tu não tem a bola. Exatamente. Tem que ter intensidade, tem que correr, tem que marcar, tem que pressionar. Não, tem que ter intensidade com a bola também. Exatamente. Né? E a intensidade não significa que tem que ser rápido toda hora, tudo tem que fazer na força. Não, tem horas que não. Tem horas que a intensidade fica parado. Tem horas que a intensidade é dar 2 passos para o lado. Isso às vezes difícil de entender, mas gostei da tua definição. Mas sabe, Caco, uma coisa aqui, só refletindo um pouco mais, o futebol, cara, ele é um ambiente de palavras que não significam o que elas querem dizer. E eu vou te explicar aqui. Primeiro, a intensidade. A intensidade é muito relacionada à parte física. Então, talvez quem escolheu essa palavra não tenha escolhido da melhor maneira. Ou o nosso olhar para cima dessa definição de intensidade, ela está distorcida, ou foi distorcida e a gente acabou... mas quando se fala intensidade, querendo ou não, você sabendo que intensidade não é só física, quando a pessoa fala o treino foi intenso, a gente vai, querendo ou não, direcionar o nosso olhar para a parte física. Exato. Outra coisa, por exemplo, eu estava discutindo ontem isso, quando a gente fala de ataque posicional, por exemplo. Pô, a pior palavra que puderam inventar foi essa palavra, porque isso parece que os jogadores têm que ficar posicionados no espaço ali e não pode sair daquela zona. Tem um curralzinho para ele ali, a bola vai chegar ali, ele tem 10 metros de atuação para um lado e para o outro. Então, essa palavra foi uma outra que fudeu o que... Desculpa o termo, mas fudeu o que a gente queria dizer com essa nomenclatura, né? O comportamento por si não é isso que a gente quer dizer. Então, assim, tem algumas palavras que a gente precisa refletir um pouquinho mais. Né? Agora, criaram o ataque funcional. Para mim, funcional é o que funciona. Então, o que é um ataque funcional? É o que funciona. Está na literatura que o ataque posicional... E aí, o que a gente costuma fazer? Olhar para diferentes fenômenos com referências diferentes. Aí eu nunca vou conseguir analisar. Então, os caras falam, qual que é a diferença de ataque posicional para funcional? Eu falo, não sei. Porque o posicional, para mim, pode ser funcional. Se ele funcionar... Perfeito. Então, e se apegar a nomenclatura exato. Também é apequenar o jogo, né? Exatamente. Então, a gente fica aí nessa... E aí você falou da intensidade. A intensidade, geralmente, se a gente fala de intensidade, o termo ele vai nos direcionar para uma coisa que talvez não seja verdade. Então, vai um conselho para quem quer aprender mais o jogo, se desapegue de nomes, tenha um nome, conheça um nome, mas se desapegue disso, entenda o conceito por trás de qualquer outra coisa, porque é o que vai realmente engrandecer a discussão. Outra coisa que eu queria falar aqui, Caco,
em relação ao treino, queria que você falasse um pouquinho como você organiza suas ideias de treino durante uma semana. E aí, se puder falar um pouquinho durante uma semana que tem jogo só final de semana, né, um jogo por semana, e quando tem jogo no meio de semana também, que talvez seja a realidade mais comum do sub-20 hoje no Brasil, que é bem próximo do profissional. Como que você organiza? Na segunda, no dia de folga? Se você treina no D+1, se você não treina, o que você faz no D-1? Qual é a sua lógica de organização? Você aumenta o campo, você diminui o campo, você gosta de trabalhar mais reduzido? Só para a gente entender de maneira geral, e aí antes de passar a palavra, só pegando o gancho, lembrando, pessoal, que a gente vai lançar um curso de treino para falar sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, muito mais, no mês de outubro. E aí a gente vai em breve passar mais informações, mas já adianto para vocês que o Caco vai ser um dos organizadores do evento, vai estar como professor também, então já convidando vocês aí para ficarem atentos ao lançamento. Beleza? Caco, fica à vontade aí. Vamos lá, eu vou começar falando sobre que eu acredito demais no treino. Acredito demais, como eu falei lá no início, né, nessa parte de ensino-aprendizagem, e acho que o treino tem que ter isso. A gente tem que estar preocupado com esse processo de... não que nós sejamos os donos da verdade, mas a gente tem que ensinar coisas para o jogador durante a semana, durante um treino, e ele tem que estar pronto para entender, para aprender aquilo, para absorver aquilo. Então, como eu te falei, e essa parte estratégica, ela precisa estar sendo usada desde o início da semana, né? Como tu me pediu, vamos falar sobre uma semana cheia, né? Uma semana que a gente só vai jogar no sábado. E nós estamos numa segunda-feira. Eu gosto muito de começar a semana me preocupando com o jogador. O jogador, na evolução do jogador, né? Principalmente na parte técnica do jogador. E tentar setorizar muito essa parte. O que os nossos... Já pensando no próximo jogo, né? Isso é fundamental. Então, que atitudes os meus zagueiros vão ter que ter no jogo de sábado? Que atitudes os meus laterais, os meus médios, os meus atacantes? Qual vai ser a nossa ideia? A gente já tem uma ideia prévia do que vai acontecer no sábado, né? Nós, eu digo, a comissão. Então, na segunda-feira, estimular tecnicamente e até dependendo, né? Se tu jogou no sábado, no domingo tu tá de folga, na segunda-feira tu consegue fazer um pequeno estímulo técnico. Para quem não jogou, tu já consegue botar uma carga um pouco maior e já inserir alguns pequenos confrontos. Mas pensando no indivíduo, pensando na evolução praticamente técnica do indivíduo. Porque, para mim, o futebol é muito técnico, ele depende muito de ações técnicas. Então, quanto mais a gente conseguir aperfeiçoar especificamente dentro de cada setor, e mais específico ainda, em cima de cada jogador do teu elenco, e isso, para mim, é a parte fundamental, muito de eu hoje ser treinador e de eu gostar muito disso, é o querer ajudar o jogador a evoluir. E a partir do momento em que o jogador entende isso, claro que isso é muito em cima de cobrança, em cima de muito trabalho, mas o principal objetivo é fazer o jogador melhorar em vários aspectos. Então, essa parte técnica no início da semana, para mim, é fundamental. No segundo dia, né? Na terça, vamos dizer assim, são campos mais reduzidos, são pequenos confrontos que eu gosto de chamar, são coisas já desenhadas em cima do que vai acontecer no jogo, então já criar pequenos confrontos. Por exemplo, o zagueiro precisa andar com a bola e ele vai ter 2, 3 opções no jogo, porque vai saltar uma pressão daqui, ou esse cara vai estar aguardando aqui, desenhar para que eles tenham algumas opções e vai estimulando esses pequenos confrontos, né? Pequenos duelos de 2 contra 1, de 3 contra 2, de 3 contra 3, pequenos confrontos, na grande maioria das vezes, pensando em progredir, pensando em ser vertical, em olhar para frente, em querer perceber as vantagens que provavelmente a gente vai criar no sábado. Então, ainda pequenos confrontos. Eu gosto muito, Ítalo, de já começar a inserir alguma coisa de bola parada já nesse dia. Porque eu acho que pequenas pitadas de bola parada, por mais que
Eu não gosto tanto da bola parada, e por mim o jogo podia não ter as bolas paradas, ia ser muito melhor para a gente, ia tornar bem menos aleatório, mas gosto de inserir já alguma coisa de bola parada já nesse segundo dia. No terceiro dia, no quarto dia, já coisas maiores, já se preocupando em trabalhar setores maiores, até coisas intersetoriais, né? Como a gente gosta de dizer, unir a defesa com o meio, unir o meio com o ataque, mas eu gosto muito de setorizar, de dividir as coisas. Ó, nós vamos atacar, então beleza. O pessoal aí de trás vai trabalhar com um auxiliar, vamos dizer assim, e acho que isso é fundamental, né? Num treino, é ter muita gente no campo, muita gente sabendo o porquê está lá, muita gente tendo os objetivos e sabendo que função específica tem que fazer naquele momento. Então, tu pode ter um grupo trabalhando mais com a parte defensiva, o atacar, outro grupo trabalhando com a parte ofensiva, também o atacar, a gente já dentro de confrontos maiores, mais estruturados, mais já criando uma relação específica e mostrando para eles o que isso tem a ver com o jogo. Acho que a quarta-feira a gente consegue fazer isso. E aí tu, muito pensando no problema que tu teve no último jogo e no problema que tu vai ter no próximo jogo, a quarta-feira, né, o dia 3, ou mais 3, ou menos 3, dependendo do ponto de vista que tu vai ver, ele é muito focado nessas partes maiores. Até podendo gerar 10 para 10, e eu não tenho problema nenhum. Aliás, não tem problema em tu inserir na terça-feira um 10 para 10 no final também, se tu quiser. Problema zero, não tenho zero problema com isso. Mas acho que na quarta-feira seriam os espaços maiores, essas partes mais intersetoriais e podendo no final tu terminar num todo, num 10 para 10. Na quinta-feira, né, tendo uma semana padrão e que raramente se tem hoje em dia. Na quinta-feira eu gosto de bastante para a parte estratégica. Como eu te falei lá, pensando no fluxo do jogo, que atitudes nós vamos ter, que estruturas nós vamos ter, como a gente vai fazer, e aí já pensando muito no 10 para 10. Muito no campo todo, se não no campo todo, grande parte do campo, e aí focado nas atitudes que a gente vai ter que ter específica para aquele jogo de sábado. Então, estruturalmente, como a gente vai pressionar a saída do tiro de meta, como a gente vai se posicionar num bloco médio, se a gente tiver que vir para um bloco baixo, como vai ser, como a gente vai fazer para entrar na área. E, claro, isso a gente pode até ter pré-estimulado no início do treino, pode ter pré-estimulado até nos aquecimentos, para chegar nessa parte maior e a coisa já está um pouco mais desenhada. Então, na quinta-feira, uma parte mais estratégia de como vamos atacar, como vamos defender, usando um campo maior. Na sexta, no -1, eu gosto muito de fazer coisas que vão gerar confiança para o jogador. Então, tirar um pouco dos confrontos iguais, passar para confrontos de muita superioridade, até numérica, vamos dizer assim. Em vez de termos que atacar naquela nossa estratégia, em vez de a gente ter que atacar em 10 para 10 ou 11 para 11, vamos fazer um 11 contra 5, usando algumas partes, estruturando o que a gente quer fazer. Vamos fazer até um 11 para 0, um 10 para 0, que a gente pode fazer. Vamos estimular os atacantes, principalmente, a finalizar, a fazer movimentos em que a gente quer que eles façam no dia do jogo. Às vezes com confronto, às vezes sem confronto, às vezes usando só o espaço como referência, às vezes usando um boneco como referência, às vezes usando um adversário, não um companheiro, mas que no momento está no adversário, fazendo uma sombra, mas nunca querendo gerar um confronto, querendo fazer, tentando mostrar para o jogador que aquelas coisas que ele está fazendo podem e vão dar certo no sábado. Então, acho que muito dessa parte mental guardado para esse -1, desenhando o jogo, mas com pouca confusão mental, vamos dizer assim, com pouco problema para ele ter que resolver, mas com desenhos que vão induzir ele a ter as atitudes que a gente quer no dia do jogo. Acho que isso resume um pouco a ideia. E aí, claro, né,
desde terça eu falei da bola parada, acredito que na quarta, na quinta e na sexta a gente também tenha que ter pequenas pitadas de bola parada, e eu falo isso porque acho que é muito chato tu deixar para trabalhar toda a bola parada num dia, é chato, é maçante, é difícil para o jogador se concentrar na bola parada, então pequenos trabalhos que vão fazer tu chegar na hora do jogo com a bola parada bem trabalhada vão ajudando também. Ótimo. Eu até falei com o Humberto que um questionamento que eu sempre faço é em relação ao treinamento de bolas paradas, porque geralmente o treinador deixa tudo para sexta-feira. Além de não ter tempo, o jogador já imagina que a sexta-feira é um dia de baixa, que aí talvez o cara não vai precisar se concentrar tanto, e aí o treinador evita colocar duelo, e aí se perde todas as referências importantes que tem no momento de bola parada, né? Então, eu me sinto muito incomodado quando o treino só é na sexta-feira. E essa questão de microdoses aí que você falou, de microestímulos aí durante a semana, eu acho que é o ideal. Na sexta-feira talvez só vai relembrar o que foi feito na terça, na quarta e na quinta e taca ali pau. Eu não sei, obviamente que não é a mesma forma, mas em relação a quando tem jogo no meio de semana, você não tem a possibilidade de fazer essas microdoses e aí não tem outra alternativa que não treinar na sexta-feira mesmo, né? Mas Exatamente. eu acho que se você já tem uma cultura criada baseada nos comportamentos que você quer nas suas bolas paradas, isso facilita esse treino da sexta-feira. Então, vamos lá. Voltei. Deu uma travada aí. Tá, pode falar. Voltei. Indo para aquela história do jogo, de um jogo na quarta-feira, né? Com o jogo no meio da semana, que aí a estruturação ela tem que ser diferente. Então, aí toda a preocupação que tu tinha em ir desenhando os comportamentos, ir desenhando a estratégia que tu quer usar até o dia, até o +3 ali, e desenhando até tu chegar lá na quinta-feira, no -2, tu precisa condensar essas coisas. E aí tu precisa condensar bem. Aí se torna fundamental o teu aquecimento já está voltado para o que tu quer no jogo, o teu primeiro trabalho, que seja o rondo, que seja uma figura de passe, que seja um confronto, ele já tem que estar totalmente estruturado para aquele jogo. E aí eu acho que ainda a gente consegue, eu acho que dentro de uma sessão de treino, né, esmiuçando um pouquinho mais, tu pode ter 2 partes e tu pode ter 5 partes, tu pode ter 6 partes. Depende do volume que tu vai dar para essas partes. Pode gerar vários microestímulos, não só na semana, mas também dentro de um dia. Então, se tu jogou no sábado, tu folgou no domingo, na segunda tu ainda está recuperando, né? Que nós ainda estamos no +2, tu ainda está recuperando, mas essa recuperação ativa, ela já tem que estar desenhada para o jogo. Ela já tem que ter, ela não tem que ter um volume muito grande, ela não pode ter um volume muito grande, até os espaços não podem ser tão grandes, mas tu já pode ter ali uma ideia, uma estratégia do que tu vai querer usar no jogo da quarta-feira. E tu também já pode inserir uma microdose de bola parada. E um dia antes do jogo, no -1 para o jogo da quarta, tu já tem que estar com uma parte estratégica bem desenhada, tu já precisa, no mínimo, definir como vai estar a tua estrutura dos reinícios, mas acho que às vezes isso muito depende do adversário que a gente vai jogar, né? Então, e depende do último jogo que a gente teve. A gente não consegue fugir disso nunca, né, Ítalo? Que problemas a gente teve, o que a gente precisa resolver do que passou e o que a gente precisa estimular para o que vem. Então, tentar condensar esses conteúdos que tu tinha feito em 4, tu tem que condensar para 2. Lembrando que tu não pode exagerar na parte cognitiva do jogador, porque ele ainda está recuperando na segunda-feira, e na terça-feira tu não pode arrebentar com a parte cognitiva dele, porque ele precisa estar zerado para a quarta. Então, controlar muito o volume, mas não deixar de estimular em pequenas quantidades as ideias, os conceitos que tu quer estimular para o próximo jogo. Acho que isso é fundamental. Se você está gostando desse podcast, eu quero te fazer um convite. Conheça o EOJ Hub, a nossa comunidade de tática no futebol. Uma plataforma totalmente personalizada e intuitiva para você aprender sobre diversos temas relacionados ao entendimento do jogo. Tática individual, sistemas táticos, bolas paradas, jogo de posição, treinamentos e conteúdos aplicados ao mercado de trabalho
são alguns dos temas debatidos semanalmente na nossa comunidade, através de masterclass em português e inglês, informes táticos e cursos completos. Conteúdos gravados, divididos em vídeos curtos e didáticos, com bastantes vídeos extras e conteúdos em PDF para complementar o seu aprendizado, são ferramentas que utilizamos para manter o nível de qualidade mais alto possível. Além disso, vídeos com legendas e transcrições do áudio em texto são outros diferenciais que te ajudam a ficar ainda mais especialista em tática no futebol. Você pode ter acesso gratuito à comunidade ao clicar no link que está na descrição. Além do plano Free, nós temos o plano Basic, que te dá acesso a parte do conteúdo que criamos e descontos nos lançamentos. Já o plano Premium, que é o mais completo, lhe permitirá acessar tudo que produzimos durante o seu período de assinatura, que pode ser realizado de maneira mensal ou anual. Invista no seu conhecimento e entenda cada vez mais o jogo. Perfeito, muito bom. Para a gente caminhando aí para o final, para não ficar algo muito extenso, eu queria fazer as últimas duas perguntas. A primeira é em relação aos métodos de treino. Muitas vezes, mais um paradigma que se criou no futebol é que o treino analítico ele está longe do jogo e tem muitos pontos negativos. Eu vejo de diferentes maneiras o treino analítico. Eu acho que o analítico ele pode nos oferecer muitas coisas que o treino em forma de jogo, por exemplo, não vai nos oferecer. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua opinião em relação a isso e o quanto você utiliza o treino analítico e o que o seu treino analítico, caso você utilize, ele precisa ter para não ser aquele analítico que também não vai acrescentar nada ao jogador, mas que seja um momento ali de desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático individual e desenvolvimento de algo que talvez você não consiga perceber no jogo, porque tem outras informações que você está focado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, desse treino analítico que muitas vezes foi banalizado por nós aí. Verdade, verdade. E passamos por uma época em que virou motivo de chacota, né? Quem fazia treino analítico. Mas acho que antes de falar dessa parte, é importante definir o que é o analítico, né? Não com palavras bonitas, mas o analítico não é aquilo que eu fazia na minha época, ainda quando eu tentava ser jogador lá na base em 90 e pouquinhos, década de 90, em que o analítico eu ficava na frente do meu companheiro de time, ele jogava a bola para mim, eu cabeceava, ele jogava a bola para mim, eu devolvia de parte interna, ou eu ficava eu e ele, um dando passe para o outro, sem objetivo nenhum, ou sem uma cobrança nenhuma. Isso eu realmente não acredito. Em contrapartida, um analítico estruturado, preocupado com cada deficiência do jogador, com cada problema que ele vai ter que resolver técnico dentro do jogo, aí eu acredito muito. E uma coisa que para mim é fundamental no analítico, e para mim os analíticos servem muito, é a relação de tempo. Então, o tempo, a gente consegue trabalhar ele muito mais, né, a relação do jogador com o tempo, não só com o espaço, mas com o tempo, e principalmente a relação entre 2 jogadores, entre 3 jogadores, entre 4 jogadores no tempo. Acredito muito que o analítico ajuda muito nessa relação de tempo, a aprimorar o entender qual é o meu tempo, qual é o tempo do Ítalo, qual é o tempo do Pedro, qual é o tempo do João. E isso o analítico te ajuda muito. E gosto muito de usar o analítico, principalmente como a gente estava falando antes, no início da semana ou no início de uma sessão. Gosto muito de usar analítico, principalmente para atacar, né? Para gerar comportamentos de atacar. Acho que é muito em cima do analítico, que tu faz o cara entender que ele tem que se perfilar bem, que ele tem que ter um primeiro toque bom. É em cima do analítico que tu vai ajudando ele a escanear o campo, a mapear o campo melhor, e principalmente em se relacionar com os próximos a ti, com os jogadores próximos. Acho que isso o analítico nos ajuda muito. Mas também o analítico não é a solução dos problemas do futebol. O jogador ele precisa tomar decisões em cima do que o adversário faz. Então, usar, às vezes, eu costumo às vezes dizer que é um analítico decisional, vamos dizer assim.
Um analítico em que o cara, ele é um treino técnico analítico, mas ele precisa tomar uma decisão, nem que seja pequena, em cima daquilo. Ele precisa perceber o que o adversário vai fazer para ele entender qual técnica ele vai usar. E acho que isso a gente consegue inserir ele dentro do analítico também. Então, tentando dar um exemplo, a gente pode fazer o mesmo 2 contra 1 que a gente faria com um boneco, a gente pode fazer um 2 contra 1 com um jogador fazendo uma sombra, né? Não precisando tomar a atitude perfeita de um defensor, mas ele precisa ter, por exemplo, um 2 para 1 vertical. Se ele fecha o lado direito, significa que o outro cara tem que se perfilar para o lado esquerdo. Então, essas pequenas decisões, eu acho que o analítico nos ajuda muito. Para a gente conseguir, não só na sessão de treino, mas também durante a semana, ir evoluindo para pequenos confrontos, e aí totalmente levando em conta o tomar decisões, o perceber qual espaço, qual a atitude do meu adversário, qual a atitude do meu companheiro, para eu poder me ajustar a isso, para aí depois a gente conseguir ir para coisas mais setoriais, para ir para coisas maiores, para espaços maiores. Eu acho que essa evolução e usar o analítico é fundamental, mas não só o analítico. Eu acho que o analítico nos ajuda muito, mas depender só do analítico eu já acho que é exagero. Perfeito, Caco. Concordo com você. E excelente fala. Uma outra coisa aqui para a gente finalizar, eu gostaria de saber o quanto do seu treino, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas o quanto você dedica do seu treino para a parte de tática individual. A gente já falou do analítico um pouquinho, você já falou que na segunda-feira gosta de fazer esse desenvolvimento do jogador, um foco mais voltado para o jogador. E aí, o quanto você dedica a isso e se existem alguns exercícios, alguns comportamentos que você estimula mais do que outros, ou se você está muito mais focado no que é o comportamento desejado para a posição que você está estimulando. Então, se o cara é lateral, vamos fazer mais treino com ele de comportamentos que o lateral vai precisar. Ou não, eu vou focar muito mais o meu desenvolvimento individual no treino em aspectos transversais para qualquer posição, domínio orientado, passe, enfim. Queria que você discutisse um pouquinho em relação a isso aí, porque eu acho que é uma parte fundamental do treino, principalmente na categoria de base. Perfeito. Cara, é aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem que estimular ele muito pensando no próximo jogo, né? É estimular o jogador nessa tática individual, e aí entra uma outra coisa que eu vou relembrar, que eu falei lá também, é a importância de ter caras bons na comissão e que consigam dividir esses conteúdos e dividir essas abordagens nos jogadores durante o treino. Então, a tática individual, para mim, ela é fundamental no todo da semana. O jogador se entender no espaço, se entender no tempo, no espaço e nas relações que ele tem, tanto com os próximos quanto com os distantes, é fundamental. Então, ele está estimulado para essa parte toda, e ele ter estímulos de fora, ele ter estímulos de caras da comissão, porque, por exemplo, a gente pode trabalhar essa tática individual de forma analítica, numa figura de passe, a gente pode trabalhar essa tática individual em rondos, às vezes não posicionados, às vezes posicionados, a gente pode trabalhar essa tática individual em pequenos confrontos, em pequenas progressões, a gente pode trabalhar essa tática individual em grandes progressões, em coisas maiores, mas tendo gente para estar preocupada com isso. Então, vamos lá, a gente tem treinador, 2 auxiliares, um preparador físico e um analista. Então, tu consegue dividir, a partir do momento que tu tenha toda essa estrutura, né? E eu sei que é pouca gente que tem isso hoje, mas tu consegue dividir as atenções, dividir os olhares, e através de feedback no momento, tu já consegue ir estimulando esse jogador a essa parte individual, né? Essa tática individual que a gente tanto valoriza, né, Ailton? A importância disso. E aí, muito ainda mais do que isso, e acho que ainda, e é uma coisa que a gente pode melhorar muito, e é onde eu me preocupo demais, é que abordagem eu faço fora do treino, que para mim faz parte do treino. Ele não é dentro do campo, mas a abordagem individual em cima de vídeo, principalmente em cima de vídeo,
em cima de conversa individual com aquele jogador, mostrando para ele o que tu espera dele, mostrando para ele o que ele não está te entregando ou o que ele está te entregando muito bem. Eu acho que usar os vídeos, usar a conversa individual ajuda demais o jogador na tática individual, ele se enxergar, ele entender o que a gente está pensando, ele entender o que está acontecendo e o que ele pode evoluir, o que ele está evoluindo, o que ele está fazendo muito bem e o que a gente está se preocupando com ele, qual é a ideia que a gente tem para ele, além do jogador se sentir extremamente valorizado, né? Se sentir querido, se sentir valorizado. Acho que a parte do vídeo, a parte da análise individual ajuda muito nessa parte da tática individual também. Perfeito. Eu acho que isso, principalmente, é muito útil porque existem alguns comportamentos, eu acho que todos os comportamentos são treináveis, mas existem alguns comportamentos que eles não são passíveis de ser treinados dentro de um exercício. Uhum. Que você não vai conseguir estimular esse comportamento dentro de um exercício. Você pode criar qualquer exercício que, por mais que seja um comportamento do jogo, você não vai conseguir criar um cenário que você vai conseguir estimular o jogador a fazer isso, a não ser que você pare e mostre para ele, entendeu? Então, assim, existe para mim todos são treináveis, e aí quando eu falo treináveis, eu incluo o vídeo, eu incluo essa sessão de treino, que é o vídeo também, mas eu acho que nem todos os comportamentos eles são possíveis de serem colocados dentro de um exercício. Concordo. Por exemplo, você está treinando no rondo, existem alguns comportamentos que mesmo que você não queira, eles vão ser estimulados ali. Sim. Mas existem alguns comportamentos que, independente do exercício que você vai criar, você não vai conseguir inserir ele dentro do exercício. E por isso que esse complemento, e o mais agravante de tudo talvez esse seja o problema só de um jogador. Exato. E aí talvez não faça tanto sentido você criar um exercício para poder melhorar um jogador e acabar tendo dificuldade de evoluir os outros. Então, Concordo por isso plenamente. que essa abordagem ela precisa ser feita para entender justamente o que aquele jogador precisa, que pode ser diferente do que o outro precisa, através do vídeo, através de ajustes ali no próprio campo mesmo. Vamos fazer uns exercícios aqui e tal. Eu fazia muito isso, cara, quando eu estava de analista, né, na Indonésia, no futebol profissional. Os jogadores lá, eles têm muita dificuldade em aspectos básicos porque eles não têm tanta vivência na base. Então, questão de ajuste de corpo, de mapeamento de espaço, essas coisas assim, eles têm muita dificuldade. Então, eu identificava o que era preciso e fazia muito exercício assim, acabou o treino, a gente vai simular aqui como se eu fosse o meia do adversário e você está defendendo a largura do campo, onde você tem que estar com o corpo orientado. Em vez de você orientar o corpo para fora, você vai orientar para dentro, eu vou fingir que vou botar uma bola por dentro, você vai interceptar. E a gente vai fazendo isso. E aí, cara, eu achava essa forma, além dos vídeos, a maneira mais objetiva e mais eficiente de desenvolver esse cara, porque a gente não conseguia criar um treino que forçasse o lateral a fazer mais vezes aquilo para a gente corrigir ele. O que acontecia era, criar um exercício que fatalmente uma ou duas vezes isso acontecia, a gente ia corrigindo ele durante aquele acontecimento. Mas a gente não queria, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a gente não conseguia criar um cenário para poder estimular aquilo, entendeu? Perfeito. Então, se eu tenho um exercício, por exemplo, de 2 contra 1 na primeira zona e um contra 1 na segunda zona, é um exercício que, querendo ou não, ele vai estimular o jogo com o terceiro homem, por exemplo. Perfeito. Vai estimular muita tabela. Então, assim, o treino ele está estimulando determinados comportamentos pela estrutura do treino. Perfeito. E existem alguns comportamentos que, infelizmente, a gente não consegue colocar dentro de exercício e cabe ao treinador perceber isso e criar essas alternativas paralelas aí para desenvolver o jogador individualmente. Exato. Ótimo. Antes da gente finalizar, eu queria só deixar uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo. Se você pudesse escolher uma tática individual que todos os jogadores da sua equipe iam dominar 100%, só pode uma. É assim, eu não sei o que você considera como tática individual, mas vamos lá. Ajuste de corpo, movimento de pescoço, passe, essas coisas mais que envolve técnica e tática individual. Se pudesse escolher só uma, o que você escolheria? Todos os meus jogadores vão dominar muito bem isso e as outras eu vou ter que desenvolver. O que você escolheria? Difícil a pergunta, hein, cara? Difícil.
mas pensando aqui rápido, seria como ele ocupa o espaço. Ocupação de espaço, boa. Perfeito. Porque acho que isso abrange bastante coisa, né? Abrange com e sem a bola, como é que tu ocupa o espaço. E acho que isso faz toda a diferença. E ocupar o espaço, acho que abrange perfilamento, abrange mapear o espaço, saber o que está acontecendo. Então, ocupar o espaço, acho que seria a parte fundamental. Ótimo. Muito bom, Caco. Gostaria de te agradecer. Foi um bate-papo muito, muito interessante. Só aproveitar para convidar o pessoal mais uma vez para o curso que nós lançaremos. Vai ser muito interessante esse curso. Vai ter uma abordagem um pouco diferente. A ideia é que a gente faça mentorias com os alunos depois que acabar o curso, para que eles possam tirar as dúvidas. Teremos aulas ao vivo, com a interação um pouco diferente. Então, o formato que a gente está fazendo esse curso, por ser um tema um pouco mais sensível do que os outros, que pode gerar um pouco mais de dúvida em relação à construção do processo, a gente vai criar essa alternativa de um formato um pouco mais híbrido, tanto com aulas online, ao vivo, quanto online de maneira gravada, tá bom? Então, só para deixar esse convite pessoal, em breve a gente vai estar fazendo o lançamento e vocês podem acompanhar nas redes sociais aí as principais informações. Então, Caco, antes de passar a palavra final para você, te agradecer mais uma vez, dizer que eu estou sempre na torcida aí, porque o futebol brasileiro carece de bons profissionais, de profissionais que são apaixonados pelo jogo, mas não só pelo jogo e por ter um resultado bom no final de semana, mas também por gerar comportamentos positivos, desenvolver jogadores e se preocupar com a produção de conteúdos que possam ser úteis para outras pessoas que talvez não tenham a estrutura que você tem, ou a oportunidade de trabalhar num grande clube, né? Que às vezes a pessoa está sedenta por um começo ali, para entender o que ela pode fazer na categoria sub-13 da escolinha de futebol dela, que tem uma bola, e ela talvez não saiba o que fazer, e o cara que está no Atlético Paranaense sub-20 pode dar um insight para ela lá, que vai ser valioso, pensando no desempenho do treino dela lá, ou de outra capacidade que ela precisa desenvolver. Então, obrigado mais uma vez aí, e a gente se encontra no curso de treinamento tático. Beleza, meu amigo? Obrigado. Fechado, pô, eu que te agradeço muito o que eu falei, discutir futebol para mim, falar sobre futebol para mim é das maiores diversões que eu tenho na vida, das maiores alegrias que eu tenho, sempre, e lembrar sempre, né, que não tem verdade absoluta no futebol, não é, o que eu e o Ítalo estamos falando aqui, ou o que eu falei é diferente do Ítalo, então eu estou certo, o Ítalo está errado, o futebol, ele aceita tudo, isso é magnífico, né, o futebol tem muitas ideias diferentes, então não existe o certo e o errado, existe o que eu prefiro, o que o Ítalo prefere, o que o Pedro prefere, o que o João prefere, o que cada um prefere para colocar em prática. Uma coisa sobre o curso, Ítalo, que eu acho que é importante da gente fazer uma propagandinha também, é que a gente não está preocupado em ficar enchendo linguiça, né? O que a gente quer é mostrar coisa prática. Mostrar o que a gente acredita mesmo, o que a gente faz, é trazer vídeo, trazer treino, não com o objetivo de que as pessoas copiem o que a gente faz, mas com que as pessoas entendam a nossa ideia, com que as pessoas entendam como a gente pensa especificamente e mostrando exemplos práticos, né, cara? Não ficar naquele blá, 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 naquela mesmice de ficar falando coisas teóricas e jogadas ao vento, coisas práticas e que a gente usa bastante no nosso dia a dia, que eu costumo sempre dizer isso, cara. Eu participei de tanta coisa, de tanta enrolação, de tanto cara que só queria desde da época das palestras, né, quando não tinha nada online, porque eu não tô careca à toa, né? Cansei de ir em palestra que os caras só falavam a mesma coisa, e só falavam da parte teórica, e da história, e do não sei o quê. E prática, o que eu faço, o que eu acredito, o que eu faço lá no dia a dia. Pouquíssimos caras dividem isso, pouquíssimos caras estão aptos a abrir a cabeça para isso, então acho que isso é fundamental e o nosso objetivo é esse, né, cara? Mostrar o que a gente realmente faz praticamente. Maravilha. Pessoal, um abraço a todos, encontramos vocês aí no episódio 7. Valeu! Valeu!